O Band Cidade de hoje está de volta para falar das eleições 2020. Hoje você vai conhecer os candidatos a prefeito de São José, aqui na Grande Florianópolis. A cidade é o quarto maior colégio eleitoral de Santa Catarina. O pastor Antônio Lemos é o candidato do Republicanos à Prefeitura de São José. A candidata a vice vai ser Juliana Venâncio, também do Republicanos. O servidor público aposentado Ari Martins vai disputar a eleição pelo PT. O candidato a vice, também do PT, é Wilson Taveira. O vereador Cloni Capistrano, que está no segundo mandato, é o candidato do PL. O colega de chapa vai ser Sargento Canose, também do PL. O advogado e empresário Fernando Anselmo é o candidato do PSL à Prefeitura de São José. É a segunda vez que tenta ser prefeito. O candidato a vice é Hélio Costa Júnior, do Podemos. O empresário e comunicador Luiz Carlos Guedert, o Luizinho, é o candidato do PSDB. O candidato a vice-prefeito vai ser Pedro Antônio de Souza, o Peduca, do PP. O vereador em terceiro mandato, Moacir da Silva, é o candidato do PDT. Ex-secretário municipal em São José vai ter como candidato a vice Edson Fortuna, do PSOL. O vereador Orvino Coelho de Ávila é o candidato do PSD. Parlamentar com 10 mandatos consecutivos, é advogado e já presidiu a Câmara Municipal. O colega de chapa é o também vereador Michel Schlemper, do MDB. O comunicador e agente da Polícia Civil do Estado, Roberto Salum, vai concorrer pelo Patriota. O candidato a vice ainda não foi definido. O economista e mestre em engenharia, Tiago Paulo, é o candidato do Novo. Daiane Borges, também do Novo, vai ser a candidata a vice. Só para complementar, Roberto Azevedo, o candidato a vice na chapa de Roberto Salum, do Patriota, é Hélio Gonçalves, do PRTB. Partido então, Mourão. Exatamente, está definido então a chapa de Roberto Salum. Bom, Roberto, e aí? A eleição em São José com estes nomes postos para o eleitor? 9 candidatos. É verdade. É o quarto maior colégio de Santa Catarina. São José tem peso eleitoral no país inteiro. Observaram uma coisa na nominata? Muitas coligações. Muitos candidatos que têm um vice de outro partido. É um traço diferencial no quarto maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Outro dado também, o maior número de comunicadores entre os candidatos. Isso já tem um efeito na sociedade. Você ter gente experiente mesclando com novos talentos é uma mistura ideal num município onde a prefeita, Adeliana Dal Ponte, do PSD, não preparou um sucessor. Ela não fez o caminho de preparar um sucessor. Um traço que também é uma questão muito interessante no Brasil. Muitos políticos não trabalham para fazer o seu sucessor, por uma série de razões. Ela comandou a cidade por 8 anos, está acabando o segundo mandato agora. Mas o que se espera de São José? Que a cidade cresça ainda mais, que tenha desenvolvimento e que, se for a hora de mudar, se pense muito na hora de eleger, porque quem for prefeito vai ter que ter maioria na Câmara de Vereadores. E esse ano não tem coligação na proporcional. É cada partido por si. E se não der certo, quem paga é o eleitor. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Vamos falar agora do tempo aqui no Band Cidade. A tarde de hoje foi marcada por um temporal em Lages, na Serra Catarinense. A chuva e os ventos fortes causaram estragos na cidade. Nas ruas, placas de trânsito caíram com a força do vento. Houve também danos em edificações e o destelhamento de estabelecimentos comerciais, além também da queda de árvores. E vai fazer calor em Santa Catarina nesta quinta-feira, a influência de uma área de alta pressão no litoral do estado. Detalhes na previsão do tempo. O dia vai ter predomínio de sol, com poucas nuvens em todas as regiões do estado. Atenção para as temperaturas. As máximas vão chegar perto dos 40 graus no oeste catarinense. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Chapecó, variação entre 24 e 36. Em Criciúma, mínima de 20 e máxima de 34. E em Joinville, os termômetros variam entre 20 e 35 graus. Pois é, e com a previsão de temperaturas elevadas, cresce a preocupação com a saúde e também com a ocorrência de queimadas. O repórter Guilherme Bernardi foi conferir dicas para manter a saúde em dia e também para preservar o meio ambiente.
Uma grande massa de ar seco e quente vai cobrir o Brasil pelos próximos dias, com máximas acima de 40 graus em algumas regiões do país. Trata-se de uma gigante bolha de ar quente. A forte estiagem com a baixa disponibilidade de umidade no solo, somado ao tempo seco, vai gerar essa onda de calor. Aqui no sul, também vamos sofrer estes efeitos, especialmente no norte do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui no estado, a previsão é de forte calor que começou na tarde desta quarta-feira e vai até sexta. Podemos ter quebra de recordes de temperatura máxima para a maioria das regiões catarinenses. É uma forte massa de ar seco e quente, precedendo a passagem de uma frente fria, por isso que aquece muito e vai trazer essas condições nas tardes e noites desses próximos dias. Também no período noturno faz calor. A temperatura aqui na capital, por exemplo, desde 2006, que não há quebra de recorde de temperatura máxima para setembro e também para outubro. Em dias assim com temperaturas elevadas é importante ter muito cuidado com a saúde, até porque temos que usar máscara por causa da pandemia. Então é fundamental se hidratar bem e comer comidas mais leves, evitar o exercício físico prolongado, evitar beber muito café e álcool em excesso. Um cuidado redobrado especialmente com crianças, idosos e os pets. Quando o nosso organismo está desidratado, ele sofre demais, ele fica mais lento, a gente se sente mais cansada, o intestino não funciona de forma adequada, a pele fica seca, o cabelo fica seco. Então a água, gente, é extremamente importante para um bom funcionamento do organismo. Uma outra preocupação deste tempo seco e calor intenso é do risco de queimadas. Autoridades advertem a população para tomarem cuidado, pois as condições de tempo seco e temperaturas elevadas registradas favorecem a ocorrência e propagação do fogo. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, em razão do forte calor que se avizinha para os próximos dias, orienta a todos que evitem queimadas de qualquer natureza. Evitem também colocar fogo e lixo, também a limpeza de terrenos baldios. Com a baixa umidade, os combustíveis florestais, eles secam e fica uma situação propícia aos incêndios. Um trabalhador foi soterrado em uma obra em Chapecó, no oeste do estado. Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência. O acidente de trabalho ocorreu em uma obra na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. O homem estava próximo a uma calçada quando parte dela cedeu. Ele foi soterrado até a altura do peito e foi retirado pelos bombeiros com fratura nas duas mãos. O trabalhador não utilizava equipamentos de segurança no momento do acidente. O sindicato, que representa a categoria, acompanhou o resgate e informou que vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para investigar a situação. A Polícia Civil vai acompanhar o caso. A seguir tem o esporte com os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Avaí no Clássico diante do Figueirense. E veja ainda os protocolos de segurança que as empresas têm cumprido para garantir a operação dos ônibus interestaduais no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. Detalhes daqui a pouco, eu volto já já. Band Cidade. Oferecimento